Seja muito bem-vindo ao Consommation, o canal onde a gente fala de consumo de combustível com diversos dados, testes práticos e muita informação. Neste 7º episódio, testaremos o consumo do Volkswagen Polo Track 2025 abastecido com gasolina em diferentes velocidades com o ar-condicionado ligado. Então, embarca comigo que eu já tô zerando o computador de bordo para começar o primeiro teste. Vamos descobrir como o Polo se sai rodando a 60 km por hora numa velocidade constante. Olha só que curiosidade interessante. Nos testes com etanol, o Polo mostrou uma economia absurda quando rodava entre 60 e 65 km por hora. E agora, com gasolina, dá para perceber que o mesmo padrão está se repetindo. Pena que o Polo não tem controle de cruzeiro, o que facilitaria bastante para cravar a velocidade exata. Mas, pelo que observei, esse ponto de maior eficiência fica um pouco acima dos 60 km por hora. Chegamos ao final do percurso. Rodando a 60 km por hora, o Polo fez 25 km por litro. Será que a famosa regra de que o etanol só compensa se custar até 70% do preço da gasolina se aplica a este carro? Para quem acompanhou os testes anteriores com etanol, nesse mesmo tipo de percurso, viu que o consumo foi de 17,5 km por litro, o que dá exatamente 70% do rendimento com gasolina, ou seja, regra totalmente aplicável. Seguimos o teste a 70 km por hora. Neste e nos demais testes, a gente vai percorrer cerca de 20 km no total, 10 indo, depois fazemos o retorno e mais 10 voltando. Assim, qualquer variação causada por vento, subidas ou descidas acaba se anulando, e o resultado fica o mais justo e equilibrado possível. Chegamos ao final do percurso. Rodando a 70 km por hora, o Polo fez 23 km por litro. No etanol, o consumo foi de 16,6 km por litro, o que corresponde a 72% do rendimento com gasolina. Ou seja, a regra continua válida, mas a diferença entre os dois combustíveis começa a diminuir um pouco. Agora, vamos fazer o retorno e iniciar o teste a 80 km por hora. Se você chegou agora ao canal, deixa eu te situar rapidinho. Este já é o 7º vídeo da nossa série com o Volkswagen Polo Track 2025. A jornada começou com os testes usando etanol e nos 2 últimos vídeos avaliamos o carro abastecido com gasolina. Aliás, no vídeo anterior rolou um teste de consumo na cidade. Quase que não consegui fazer o vídeo porque eu precisava devolver o carro, mas no final deu tudo certo. Consegui fazer um vídeo curtinho, rodando 12 km em 40 minutos, bem ao meio-dia, o que trouxe uma boa noção do comportamento do Polo na cidade. Se você ainda não viu o vídeo, depois passa lá no canal e dá uma conferida. Chegamos ao final do percurso. Rodando a 80 km por hora, o consumo foi de 21 km por litro. Com etanol, nesse mesmo teste, o resultado foi de 15,5 km por litro, o que representa 74% do rendimento com gasolina. Notem que o Polo consegue entregar um excelente rendimento com etanol, superando a regra dos 70%. Agora, vamos partir para o teste a 90 km por hora. Olha só para este detalhe. Acima de 20 km por litro, o cluster não exibe casas decimais no consumo de combustível. Somente exibe, em médias, abaixo de 19,9 km por litro. Como eu trabalho com dados, gostaria que esse ponto fosse aprimorado no Polo, para que possamos ter resultados mais precisos. Na volta anterior, por exemplo, registramos um consumo de 21 km por litro. Mas não dá para saber se foi 21, 21,4 ou 21,9, pois não sabemos qual é o critério de arredondamento que é utilizado pela montadora. Esta foi mais uma curiosidade do Polo que eu queria mostrar para vocês, no momento em que fechamos este trecho de 90 km por hora com um consumo de 19,9 km por litro.
Agora é a hora do spoiler. O próximo vídeo vai ser a continuação direta desse aqui. Vamos refazer o mesmo percurso, mas dessa vez com os vidros abertos e o ar-condicionado desligado, e comparar o resultado com o teste de hoje para ver se realmente vale a pena rodar assim e até quanto isso ajuda a economizar combustível. Vai ser uma experiência bem completa e super interessante para quem está de olho nesse carro. E para facilitar a vida de quem quiser acompanhar tudo, todos os vídeos que eu fizer com este Polo vão ficar com os links organizados ali na descrição. Eu também criei uma playlist exclusiva só para o Polo Track, com todos os testes, análises e curiosidades reunidos num só lugar. Então já aproveita, dá uma conferida lá e se inscreve no canal para não perder nada. E chegamos ao final do percurso. Rodando a 100 km por hora, o Polo fez 17,4 km por litro. No etanol, o resultado foi de 12,5, representando 72% do rendimento com gasolina. Agora vamos para o último teste, a 110 km por hora, ao som de Front Porch Blues, de Chris Haugen. Neste teste, mantivemos o mesmo padrão dos outros vídeos aqui do canal. Apenas um passageiro a bordo, abastecimento feito no mesmo posto, ar-condicionado ligado e pneus calibrados de acordo com o manual do carro. Tudo isso para garantir que os resultados sejam sempre comparáveis. E chegamos ao fim do último trecho. Rodando a 110 por hora, o consumo fechou em 16 km por litro. Com etanol, o consumo foi de 11,4 km por litro, o que equivale a 71% do rendimento com gasolina. Agora que temos todos os dados, podemos fazer uma análise final. Inicialmente, eu gostaria de dizer que o Volkswagen Polo Track 2025 se mostrou bastante econômico com gasolina até chegar aos 90 km por hora. Mas olha só. Quando passa de 90 para 100, o consumo dá um salto. Depois, ao aumentar de 100 para 110, o crescimento volta a ser bem mais sutil. E o curioso é que esse mesmo comportamento apareceu também com o etanol. Isso pode indicar algum ponto de transição no comportamento aerodinâmico ou até no esforço do motor. Nada disso compromete a eficiência do carro, que continua sendo excelente. São apenas detalhes que os números revelaram. Outro ponto que me chamou a atenção foi a relação de consumo com o etanol. Das 6 velocidades que eu testei, em 5, o rendimento ficou acima dos 70% em comparação com a gasolina. Ou seja, dá para aplicar sem medo aquela famosa regra dos 70% e ainda sobra uma folguinha. Então, se aí na sua região o preço do etanol estiver competitivo, pode ser uma ótima escolha. E se os resultados já são bons, o que será que vai acontecer quando testarmos o consumo com o ar-condicionado desligado e os vidros abertos? Eu tenho certeza de que os números vão melhorar ainda mais, mas quanto será essa diferença? É exatamente isso que a gente vai descobrir no próximo vídeo. Então, já ativa o sininho, porque essa próxima análise está imperdível. Chegamos ao final de mais uma etapa, e eu te agradeço demais por ter acompanhado até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!